每每在为的见见瑞西，体美见被望不将表扬，康健给被做见中卡巴路上查被。Shabla sawade me me te we de chen chen resi ti me kien be wang boi cham bel yang kang chen kie pe zu kien zong ka pa lo sang tra pe shabla sawade me te we de chen chen resi ti me kien be wang po cham bel yang địa tạng y vô sắc thân hương quỳ chúc pháp vô nhàn giới nơi chi vô Siapapun putra atau putri silsilah yang ingin mempraktekkan penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam seharusnya berpikir 在这里，我是全世界你们一不切。Cada garado sama lo. Hoje é o segundo dia de ensinamentos. Eu quero dizer que todos nós somos iguais e não querer sofrimento e querer felicidade. E isso é igualmente até mesmo para todos os animais. Nesse nosso planeta, teve no passado muitos fundadores de várias religiões, vários ensinamentos que expuseram vários ensinamentos, como o islamismo, as tradições da budista da Índia e os católicos. E o Buda, quando ele nos deixou os ensinamentos, ele disse: os sofrimentos não surgem sem causas. Para os sofrimentos, para acontecer os sofrimentos, deve ser uma causa. E esses sofrimentos são devidos às ações cometidas pelo corpo, fala e mente. E na sua essência, para nos livrarmos dos sofrimentos, nós devemos conhecer, nós devemos reconhecer a origem dos sofrimentos. E nós devemos reconhecer que existe uma sensação, e para chegar a essa sensação nós devemos cultivar o caminho. E essas foram as 4 nobres verdades e nós devemos cultivar essas 4 nobres verdades no nosso contínuo mental. Todas as coisas que não parecem prazerosas são imbuídas no fundo de sofrimentos. E nós devemos compreender isto. Porque sem a causa não há sofrimento. E quando nós devemos reconhecer, saber que os prazeres é imbuído dos sofrimentos, e devemos nos liberar, eliminar a causa dos sofrimentos. Mas por isso nós devemos reconhecer os sofrimentos, a causa do sofrimento e a causa do sofrimento. Isso é uma coisa lógica. Buda não disse que os sofrimentos serão eliminados por meio de preces. Mas para nos liberarmos dos sofrimentos, devemos erradicar a origem dos sofrimentos.
E a causa do sofrimento é imbuído em nós mesmos, essa mente selvagem, porque essa mente selvagem que nos faz atuar de maneira negativa. E por causa dessa atuação de maneira negativa, que é o karma, nós criamos os sofrimentos. E quando nós compreendemos, esse sofrimento e a causa dos sofrimentos, e a origem dos sofrimentos, nós compreenderemos que deve haver uma maneira de eliminar esse sofrimento. E quando nós compreendemos que existe uma maneira de eliminar o sofrimento, nós chegaremos à cessação desses sofrimentos. Para alcançarmos a cessação desses sofrimentos, nós devemos praticar a disciplina moral, porque a disciplina moral nos ajuda a abandonar essas causas, essa causa desse sofrimento. Para nós, seres ordinários, nós vemos o sofrimento como uma coisa que não pode ser eliminada completamente. Mas isso não é assim, porque nós devemos compreender que as causas do sofrimento, o sofrimento surge de causas e condições. Então, quando o Buda nos ensinou a natureza das 4 nobres verdades, e nós, sobre esses amentos, nós devemos meditar e compreender. O Buda disse que o sofrimento deve ser conhecido e o sofrimento deve ser conhecido. Buda disse que, tendo ensinado essas coisas diferentes, em diferentes ocasiões, Buda instruiu os seus seguidores sobre essas 4 nobres verdades e disse: embora o sofrimento deve ser compreendido, não há nada a ser compreendido como sofrimento. Embora a origem do sofrimento deve ser eliminada, não há nada a ser eliminado. Isso revela as duas verdades, convencional e a verdade última. Embora a sensação deve ser alcançada, não há nada a ser alcançado. Embora o caminho, a iluminação deve ser cultivado, não há nada a ser cultivado. Então, a causa última dos sofrimentos é uma mente distorcida, uma mente pervertida, uma mente errônea. E as nossas percepções errôneas, e nós devemos checar se essas percepções errôneas podem ser eliminadas ou não. Se não pode ser eliminada, então não tem nada a fazer. Mas se essas percepções errôneas podem ser eliminadas, então devemos cultivar esses meios para eliminarmos essas percepções errôneas. É claramente que nós temos essa prática de rezar mantra, assim, prece, assim por diante, mas a prática principal que vocês devem cultivar deve ser baseada sobre uma compreensão profunda das 4 nobres verdades. O sofrimento deve ser conhecido, a origem do sofrimento deve ser eliminada, e
a verdade da cessação deve ser atualizada e o caminho da cessação deve ser cultivado. E baseado nesses ensinamentos, em base a essas quatro exposições das quatro nove verdades, os ensinamentos do Buda, nós compreenderemos que os ensinamentos do Buda é uma coisa lógica. Então, nós devemos compreender os sofrimentos e as causas dos sofrimentos. E devemos compreender que a causa do sofrimento é uma visão distorcida, errônea. Essa visão e essa visão distorcida, errônea, pode ser eliminada pela visão, pela cognição válida. E com esses conhecimentos nós engajamos na meditação e com a meditação nós podemos eliminar todas esses tipos todos os vários tipos de sofrimento. E o caminho da preparação que nós alcançaremos é um certo grau de sensação que nós alcançamos. E disso aí nós alcançamos o caminho da visão. E isso é quando a sabedoria é realizada dentro de nós mesmos. E cultivando o caminho da meditação, nós eliminamos completamente essas visões distorcidas. Essa é a maneira que nós precisamos cultivamos quatro novas verdades, depois os 5 caminhos. E dessa maneira, somente com essa maneira que nós erradicamos completamente o karma e as aflições mentais. Mas o problema nosso é que nós vemos as coisas como elas existissem por elas mesmas, independentemente, como sólida. E por causa disso, nós criamos nós cometemos ações errôneas. E isso é aquilo que significa por visão errônea ou visão distorcida. É que nós percebemos as coisas como elas e concebemos as coisas como elas tivessem uma existência por elas mesmas. Essa é a ignorância básica. Esta é a ignorância básica. E isso é a mesma coisa que os físicos quânticos dizem, que as coisas parecem ter uma visão por ela mesma, independente, mas quando nós analisamos profundamente, as coisas são meramente designadas. E isso é a visão que nós temos, que nós, quando analisamos as coisas profundamente, veremos que as coisas realmente são rotuladas, são designadas. E essa compreensão de que as coisas são meramente designadas nos faz eliminar a ignorância básica, que se aferra a uma existência intrínseca, seja dos fenômenos, seja do indivíduo. E com essa compreensão, isso fortalece a nossa mente e nos ajuda a eliminar as concepções errôneas. Então, por isso que é dito que por meio da cognição válida, nós podemos eliminar a ignorância profundamente do nosso contínuo mental. Agora nós tomamos o chá. E ele restou uma prece para abençoar o chá.
Então tem todo um processo, enquanto eles tomam café, recapitulando, então tem todo um processo que nós devemos cultivar no nosso contínuo mental para chegar até a quinta, o quinto caminho de aquele de não mais nada aprender. Primeiramente nós devemos cultivar e entender completamente as 4 nobres verdades e depois prosseguir, que só então nós entraremos no caminho da preparação, acumulação, meditação e concentração, não, visão, concentração e nada mais aprender. E é constituído no mantra do Tayatagate Gate Prasangate Bodhisattva, que Sua Santidade sempre menciona. 땅 알아? 뭐저 지야리야. 아니 젊으시기 땡지들 수고도 수나들이. 땡지 지에서 저도 순주신. Para introduzir o mesmo, como Losang Kapa disse, para se tornar um renunciante, um monge, precisa ser realmente completamente um conhecedor dos ensinamentos do Buda. E como um yogi, praticar completamente os ensinamentos. E com isso, eu... Quando eu era pequeno, eu recebi os votos de monge e monge completamente ordenado. E tendo estudado os ensinamentos de Buda, me tornei um renunciante. E segui os ensinamentos de Buda. A essência dos ensinamentos de Buda é a bodhicitta, a mente da iluminação, e a visão da vaziedade, a sabedoria que compreende a vaziedade. E Lama Tsongkhapa, ele prestou homenagem ao Buda por ter deixado esses ensinamentos, e eu sigo Lama Tsongkhapa. E eu faço prestações e rendo homenagens a Buda Shakyamuni. Ontem nós não tivemos as sessões de perguntas e respostas. Hoje nós teremos essa sessão. Se vocês têm algumas dúvidas, e se vocês têm alguma contradição dos ensinamentos de Buda, vocês podem expor isso. Se você percebe inconsistência nos ensinamentos de Buda, você tem que me perguntar. 저질이 그러세요. 저질이. Estão perguntando se vai ter pergunta e resposta. Pergunta agora. A pergunta é possível se liberar, é possível
É possível se li- 圣者未断法我执，却断了人我执。 É possível se liberar da fixação à existência intrínseca da pessoa, do indivíduo, sem erradicar a fixação à existência intrínseca dos fenômenos. Então, a fixação à entidade intrínseca dos fenômenos é a base para eliminar a fixação à existência verdadeira. E sem compreender profundamente a falta de existência inerente dos fenômenos, ou a falta de existência inerente dos agregados psicofísicos, é muito difícil certificar da ausência de entidade intrínseca do indivíduo. Então, o que você tem que compreender é que as coisas, que a pessoa, o indivíduo, é meramente designado. Sem a designação, o indivíduo não existe. As escolas não budistas, eles acreditam em uma existência de uma entidade intrínseca do indivíduo, chamado alma, que existe independente dos agregados psicofísicos. Visto que o apego a uma existência intrínseca dos agregados se se apega a uma existência intrínseca dos agregados, obviamente se apega a uma existência intrínseca do indivíduo. Então, primeiramente, nós devemos compreender a ausência de entidade intrínseca, ou seja, de uma existência verdadeira dos agregados. A próxima pergunta é na meditação Zen. Primeiro se medita em uma meditação unifocada. E em Tibete, e depois nós meditamos sobre a compreensão profunda. Mas no tibetano tem a meditação analítica, a meditação concentrativa, e depois que tem a compreensão profunda. Essa pergunta tem duas partes. Primeiro se desenvolve o samadhi, depois as 8 absorções e depois a concentração profunda. É assim? Mesmo sem desenvolver uma meditação unifocada, você pode desenvolver uma meditação analítica. Mas a respeito da vaziedade, você pode certificar que as coisas não existem do jeito que eles nos aparecem. As coisas não têm uma existência essencial, efetiva por si mesmo. E o que o senhor tem a dizer sobre as 8 absorções? Nós desenvolvemos as 8 absorções depois do samadhi e depois da concentração profunda ou é diferente? Sua Santidade não entendeu bem a pergunta.
Claramente que a concentração tem que ser desenvolvido um depois do outro. Quando nós falamos de shamatha ou calma mental, você está focando sua mente unificadamente sobre um objeto. Mas é claro que isso é indispensável. Quando você enfatiza ou considera a absorção profunda e depois a compreensão profunda, isso não é o correto. Cultivar primeiro a meditação unificada e depois a compreensão profunda. Nós, no tibetano, nós seguimos as instruções do mestre Shantarakshita. Quando Kamalashita veio no Tibete, o rei Trisão de Sen, que o convidou, teve um debate em Samye entre os monges, entre os chineses e meditantes, praticantes e os praticantes indianos. E o rei Trisão de Sen foi testemunha. Trisão de Sen disse que nós consideramos as investigações e análise e investigações dos testamentos do Buda mais importante do que realmente a meditação que os chineses fizeram. E até hoje os chineses enfatizam a meditação unifocada. Mas nós enfatizamos a meditação analítica, que é em base à lógica, investigação e análises. Quando eu estava na China, eu visitei um monastério e eu disse para eles não, isso era quando eu fui, no Japão. Isso foi no Japão. Era bom se eu aconselhei a eles que era melhor era bom para eles se eles cultivassem a meditação analítica. E depois da meditação analítica, meditar sobre a compreensão profunda ou a vipassana. Como a pessoa pode cultivar a meditação sobre a verdade sem focar no objeto ao mesmo tempo? Usando o raciocínio lógico pelos as 7 ramificações, você compreenderá a vazidade do objeto. Quando você analisa que a mente, ela mesma, a mente, quando você analisa a mente por meio dos 7 raciocínios lógicos, você chegará à conclusão que sobre a falta de existência inerente. Se nós investigamos profundamente todos os fenômenos, até as menores partículas, não chegaremos a um ponto e compreenderemos que mesmo aquela menor partícula é vazia de existência inerente.
não tem uma existência própria. Dạ, xin chào ngài ạ, con là người Việt Nam ạ. Con có một câu hỏi là thường xuyên nằm mơ thấy người đã mất thì đã biết Essa é a próxima pergunta em vietnamês. siêu thoát thì bằng cách nào ạ? 가셔서 Midi kêu lên cha mà cha tên số condes how go get is any kêu yak go lên ki men condes ta condes des Milan nang lo la mi zhong ca wo de Milan na xa yong go dos. Di xa yong de ga zhong ca ju di jiao se wa ji lang ca yo re yo ma res. Ni jiao ya wo ji A pergunta é: nós sonhamos sobre pessoas que morreram. Essas pessoas que vêm nos meus sonhos, eles já renasceram ou o que eu tenho que fazer para um bom renascimento deles? Algumas vezes, por causa de alguma circunstância, talvez você possa ver as pessoas que já morreram nos seus sonhos. Mas os sonhos não podemos considerar os sonhos como verdadeiros. Porque os sonhos são, as coisas que aparecem nos sonhos são enganosas. Porque você teve uma conexão com as pessoas, com algumas pessoas que já morreram, então você sonha com eles. Então não devemos apegar aos sonhos. Nos apegar aos Se você tem uma sensação do eu como indivíduo, significa necessariamente que você tem apego a uma entidade intrínseca do eu? 판제 당생 레베스. 다도 두 번째 당생 레베스. 랑세 다도 두 번째 당생. 당생. 그 말이에요. Dagzin? Esse não é o caso? Todos nós temos uma sensação do eu. Mas quando esse apego se torna muito forte, você tem a sensação que esse eu não depende de mais nada, não depende dos dos agregados psicofísicos. Nesse ponto é o apego, é a fixação ao eu, a entidade intrínseca do indivíduo, da pessoa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu pego esse pão, eu tenho a sensação que eu estou pegando esse pão. Isso é como se fosse um apego, uma fixação ao eu independente. Eu vejo o pão como se tivesse uma existência objetiva independente. Então, o meu apego ao pão nasce, e eu penso, meu pão. Então, isso é o apego a uma entidade intrínseca do eu, do indivíduo. My question is, I'm addressing you as a writer. Trong năm nay, thầy... Eu me estou relacionando com o senhor como escritor. Tôi chưa chết. Eu não entendi o que ele falou. 가서 군주기 달로 샤
샤드 세버 게된 요르베스 샤드 세버 딘데 게된 기 지유 나스 데 세버 딘데 저 사회 anda diz que é melhor. Sua Santidade, o senhor tem algum, o que eu quero perguntar, se o senhor tem algum novo livro publicado? Em geral, eu não me esforço em escrever livros, mas o meu escritório, as pessoas que trabalham no meu escritório, juntamente, eles fazem livros de todos os meus ensinamentos, eles transcrevem todos os ensinamentos que eu gravados, ensinamentos que eu dei, eles gravaram, eles transcrevem e transformam isso em livro. Eu mesmo não escrevo os livros. 동번이지 된시에 가도라 초디어 요로 디워 초디워 초가래 초로디워 Quando você compreende o significado profundo da vaziedade, essa é a próxima pergunta. Você tem uma sensação de beatitude? É isso uma realização da vaziedade? Essa sensação quando você pensa sobre a vaziedade, aquilo que acontece é que isso reduz quando você pensa sobre a vaziedade, o que acontece na sua mente é que essa compreensão da vaziedade ajuda você a diminuir o apego, a fixação profunda na existência intrínseca dos objetos ou da pessoa e assim por diante. Eu não entendi a pergunta. Ela não falou, eu não entendi a pergunta. Porque ele estava falando que na Indonésia não tem muita liberdade religiosa. Nós falamos de liberdade religiosa. Aquilo que acontece é que se você força os outros a seguir a sua própria religião, não é uma coisa saudável. Aquilo que nós devemos fazer é interagir com essas pessoas e tentar entender a maneira que eles pensam. E você vê por você mesmo a mentalidade, a predisposição mental que ele tem. E você, por meio das suas ações, você pode inspirar os outros a ter interesse na sua própria religião, no seu caso do budismo. Isso é a melhor maneira que você pode ajudar as outras pessoas, mas não converter. Hoje em dia, atualmente, as pessoas estão muito ocupados e os pais também. E o que os pais podem oferecer aos seus filhos? E como ensinar os parentes a tomar conta dos seus filhos? E como ensinar os filhos
a ser boas pessoas e a comportar-se bem com os pais e ser boas pessoas. 나 보고 영화를 봐. Eu não tenho uma resposta para isso, porque eu nunca tive filhos. Não sei como responder essa resposta, como responder você. 이 키랑도 사상 포주세 이거 키랑도 던 거에 내서를 때. Vocês que tiveram filhos, e vocês que tiveram, vocês que são casal, vocês que são casais e têm filhos, vocês têm que ensinar os seus filhos de acordo com a mente, a predisposição mental deles. O Buda mesmo disse, ele se tornou renunciante, um monge, da própria vida de casa, vida familiar. Então, por isso, ele tem menos coisas mundanas a fazer. E a coisa principal para eles ele era a prática. 신대지체도 구랑 빈자수기 펜베 게자고 가르도해요 그래서 가르치 신대 칠렌대봐 가 칠렌대 상요 동사기 오 Entendi o que ele então e da gansa corrida se kansa shenshigi Aqui nós devemos dizer que você é o seu próprio mestre. Solicitar algumas preces para os outros, talvez possa ser de benefício para eles. É claro que talvez você pode pedir os outros, o mestre, lamas, para fazer prece para você, oração para você, assim por diante. Mas isso pode ser efetivo ou não. Mas a coisa principal é você mesmo fazer as preces. Và cũng không có khi mà cảm nhận được cái nỗi đau của người khác, mình cũng không có bị quá đau đớn ạ. Cảm ơn ngài. Đó là lời mà là đi ngon rồi. Suzuki chế wa chế tang tang, anh Suzuki rang thuyền tên rồi là rang chân chân tên rồi là yêu wa khăn để chế wo cái đủ sa. Rang là chế wa chế tang. Rang là chế wa chế wa tang. Rang chân chân ni là. Quando você diferencia entre amor para si próprio e uma atitude amorosa para com os outros. É claramente que existe eu e os outros, você e os outros. E você tem a sensação de eu e os outros. O amor de outras pessoas para com seus próprios filhos é o amor para outros. É claro que a mãe, primeiro ela aprendeu a amar ela mesma, para depois ela poder dar esse amor a seus filhos. Mas quando você se preocupa mais com os outros do que você mesmo, você é uma pessoa muito mais feliz. E isso ajuda os outros também. Mas se você pensa somente em você e tem um amor egoísta, se vangloria, você não será uma pessoa feliz. E isso causa muito mais desconfiança dos outros, mais ansiedade para você mesmo. Você vai pensar, quando você pensa somente em você, você vai desconfiar de todo mundo. Aquela pessoa vai fazer isso comigo, estão fazendo isso comigo e assim. Isso é o apego demasiado sobre você mesmo, a fixação demasiada sobre você mesmo, o autocentrismo.
Mas se você pensa, em vez de ter esse autocentrismo, pensa que os outros são infinitos, são muito mais, você é só uma pessoa e os outros são infinitos, são muito mais do que você, isso vai ajudar muito você a diminuir o seu autocentrismo. E o resultado dessa atitude é que você será uma pessoa muito mais calma. No livro de Shantideva mesmo, ele diz, se você não é capaz de você... I'm from Indonesian. Se você não é capaz de escambiar você mesmo pelos outros, mesmo no samsara, você não encontrará felicidade. Então, deixa estar alcançar o estado búdico. Make our lama, our master, our guru, to have a very long life. Thank you, Your Holiness. Como nós podemos fazer para ajudar que o nosso mestre tenha longa vida? 김바지 임베차네 라메 구제 샤베트엔라 수정은이 제고 수수 김바지 임베차네 라메 구제 샤베트엔라 제고에 약쇼도 가려요레스 그래서 세고 고마서 수수 김바지 임베차네 라메 Não entendi claramente essa pergunta. 라메 구제 텐라 수정은이 두고에 김바지 뭐라고 수수 김바지 임베차네 Qual é a melhor coisa que nós devemos fazer para que nosso mestre tenhamos uma longa vida? Que nossa vida tenha o nosso mestre tenha uma longa vida. Talvez fazer algumas preces pode ajudar. Mas a coisa mais importante que você pode ajudar realmente ao seu mestre ter uma vida longa, o seu mestre raiz ter uma vida longa, é praticar os ensinamentos que ele te ensinou. Isso ajudaria muito a longevidade do lama, do seu mestre. Isso seria como fazer realmente uma oferenda pura ao mestre. Se você pratica realmente o que ele ministrou a você. É oferecer se os discípulos fazem o melhor, se esforçam em praticar o que ele ensinou, isso é a melhor oferta para o mestre, porque ele se sentirá feliz. Sua sentada, muito obrigada pelos ensinamentos. Nesses ensinamentos eu vi, tem muitas pessoas jovens, young people who smart and intelligent, but they getting more depression and stressful. Qual é o conselho do senhor para os jovens nesse tempo de degenerescência? Porque existem muitos jovens muito inteligentes, mas eles usam essa inteligência em maneira errônea. Muitas pessoas também inteligentes, mas tem depressão, muitos jovens inteligentes que têm também depressão. A respeito disso, nós devemos pensar de uma maneira ampla. Nós não devemos pensar de uma maneira limitada. Seja que as coisas sejam boas, seja que a situação seja boa ou ruim, nós devemos pegar isso, seja essa situação boa ou ruim, de uma maneira ampla. Nós devemos ver o mundo de uma perspectiva ampla.
Eu sou um só ser entre os milhões de seres nesse mundo. 어다 메류 탑네 어다 이네 배 삼신도 배 에네 가다 랑신 풍루장에 딘데 용구열에 디디 차상도 Claramente que as pessoas fazem, como seres humanos, eles fazem aquilo que é próprio para os seres humanos. 가다 미 가이네메네 소소면에 삼번 남다지 제 삼번치나 Mas você tem que ver todas as diferentes coisas que existem no mundo, as diferentes situações que existem no mundo. Mas se você để biết được niềm tin của mình là đúng và mình đang tu tập đúng hướng. Khi hành thiền thì con thấy rất là nhiều ma quỷ và você tem que perceber tudo que acontece no mundo de uma forma ampla e não se isolar dentro de você mesmo. ma quỷ đó nó biến mất. 그래서 대사디 대버칭이 바이 means contest 하고기 레스 남준 곰 개발라 아니 동제 당데 넘버 동제 제 그래서 망고 샤르기 두스 Como nós devemos compreender que o lugar em que vivemos é um lugar prazeroso. Quando eu medito, muitos fantasmas aparecem na minha mente. đi thằng diễn ra này 지 너무 도숨 애네 란신의 제니 이게데베 O que devemos fazer com essas aparências? 지 거리는 식 먼지부식다 차단 걸로 겜배식 투등의 식 영되기도 와 된지 있는다네 Até quando nós permanecemos nessa atitude autocentrista, as coisas nunca nunca andarão bem para nós. Nós devemos treinar na moralidade, na concentração e na sabedoria, que compreende a vaidade, para eliminarmos todas essas aparências, e todas essas aflições mentais. No passado tivemos muitos exemplos, como o Milarepa, que ele abandonou os prazeres desse mundo para praticar o Dharma. E ele foi capaz de satisfazer, realizar todos os seus objetivos. Então, se você está sempre com a presença mental, ou presente mentalmente, conhece aquilo que deve ser feito, as coisas que acontecem ao seu redor não te perturbará. Good morning, His Holiness. Thank you very much for your Bom dia, Sua Santidade. My Dharma name is Muito obrigado pelos seus ensinamentos. I have a question for you this morning. I've been practicing and meditating on the Sutra. But using Eu tenho praticado e meditado sobre o Sutra do Coração to overcome a lot e of sobre a mente analítica para eliminar os problemas da minha vida. getting on an airplane, getting into turbulence. Mas eu tenho o instinto de medo, como por exemplo quando eu vou no avião. Instinctive behavior. But I wonder if I will ever overcome that by meditating on the emptiness. Eu acho que esse medo é uma coisa instintiva, mas eu gostaria de saber se eu conseguirei eliminar esses medos. 삼르탄 그 이나야 까브레 아니 ngam다든지 게임도 남두낭을 피르든지 셴 Mesmo que eu aplique a vaidade sobre esses medos, mas mesmo assim eles são insistentes. Eu gostaria de saber que se algum dia eu vou conseguir eliminar esses medos. 더 동번이게 따오되게 가다 A visão da vaidade, a compreensão da visão da vaidade,
O que acontece com nós é, principalmente, primeiramente, nós temos essa fixação a esse eu intrínseco, essa entidade intrínseca do eu. E o que nós devemos fazer é meditar se essa entidade intrínseca do eu existe realmente. Mas no mundo em torno a nós, todas as coisas ruins estão acontecendo. Então esses problemas devem ser vistos como não existente independentemente por eles mesmos, mas devido ao nosso karma que nós criamos no passado. Nós não devemos focalizar no sofrimento ele mesmo, mas devemos pensar, entender nas causas e condições que nos trouxe esses resultados. Mas mesmo assim, eu não devo ver uma solidez, uma objetividade, uma existência intrínseca nesses sofrimentos. Được sở phá của tánh không, vậy làm sao để mà nhận diện được sở phá của tánh không? Então, você tem que identificar o objeto que deve ser negado. E como, a pergunta é, como nós devemos identificar o objeto que deve ser negado? Então, quando você tem um apego, uma fixação ao eu, ou então quando você tem um apego, quando você tem a raiva, sente a raiva, você tem a sensação que essa raiva existe por ela mesma, existe sólida. Você tem que entender que essa entidade intrínseca possui os agregados psicofísicos, ou os agregados psicofísicos possuem esse eu que dá origem a essa raiva. And ask for my help. I try to tell them to Existe in Buddha and please practice Dhamma. Muitas pessoas têm muitos sofrimentos mentais, e eu tento ajudá-los falando para ele acreditar em Buda e meditação e fazer meditação. But without making them insulting Buddha and Dhamma. Thank you, Dalai Lama. Murang ngoshimba nanglo semtuk dinge dir mangbu dus semtuk dinge digela ane chö nangje lobjong jana ya goyo chö lobjong jana nangje lobjong jana china semtukela ane jig shiele la baina yang chö lo gudep che lung lang du. Muitas pessoas têm muitos sofrimentos mentais, e eu tento, quando eles me procuram, eu tento tentar acreditar em Buda e fazer meditação. Tem alguma coisa mais que eu posso ajudá-los? Nesse caso, você tem que deixar se as pessoas são mentalmente perturbadas, você tem que deixar eles sozinhos. Se você tem alguma experiência se você tem alguma experiência no apego, na fixação que o apego a fixação ao eu não é bom, então isso você pode compartilhar com eles. Mas se você não tem, então é melhor deixar eles, porque eles não irão compreender. 왕싱아 ngosin kandes chetu kidus phungbunga khareres ani phungbunga kandes ngozin chegudu 왕싱아 kandes ngozin jongu. O que significa os 5 agregados? 풍분가 간데스 원신 시고레스. 간데스 원신버 제고레스. 또지도 뭐라서 류를 찾잖아.
Como reconhecer os 5 agregados psicofísicos? Forma é você quando vê o corpo. Então, quando você tem o agregado da forma. E quando você tem as sensações, é o agregado das sensações. Quando você tem isso, aquilo, isso e aquilo outro, é o agregado das formações mentais. Então, depois disso tem as diferentes karmas que são criados. E depois você tem a consciência mental. Meditate on your holiness as in the nature of emptiness. And if it is okay, how should I do so as É possível usar sua santidade para meditar sobre a vazidade? Is it okay for me to have attachment to you as a Buddha? Thank you. E sobre apego, tá certo ter apego ao Senhor, vendo o Senhor Dalai Lama como um Buda? E visual. 겨울은 제 미국에 유도 샤네. 아마 미국에 유도 샤네. 엔 겨울은 제 미국에 돈이 겁나 디그르웨스. 엔디 디그르가 있나? 아니야. 디기 착신 피기 말웨스. 소소라마라야 산지그 두시샹니 착신 쳐버디 괜르웨스. 그런데 저기 소소다 라마라야 me thabata meba chene samda nyebur jori nyebu chese da lama di Se você tem fé e devoção ao seu lama, so de vese duswa jang e o lama, se você tem muito apego ao lama, mais ao seu mestre, mas se você analisa profundamente o seu lama e a mente do lama e assim, você pensa que não é vazio de existência inerente. A respeito disso, tem as tradições filosóficas como a Esvatrantika Madhyamika, que eles acreditam na sexta consciência que a sexta consciência é a própria pessoa, o próprio indivíduo. Mas nos textos de Madhyamika, tudo isso é refutado, que não existe nada que entre os fatos agregados que tenha uma existência intrínseca. Você pode pensar nessas linhas. Qual é a maneira mais fácil de praticar a bodhicitta? E como conduzir as pessoas em torno a você a praticar o Dharma? Quando você pensa, meu corpo, minha mente, tem a sensação que você é o possessor, que você possui o corpo e a mente. Em algumas tradições filosóficas, eles dizem que a sexta consciência é a identidade da pessoa. Mas se você pensa profundamente, analisa profundamente, que todas as coisas, e verá que todas as coisas são designadas, são rotuladas. E por isso que nós existem interdependentemente. E a originação, e por causa da originação, surge o mundo, surge a forma e assim por diante. Tá? A sua atividade tinha te dado, compreendido, Ronen.
Aí o monge repetiu a pergunta. Então você tem que praticar bodhicitta com usando o Tonglen e usar o método de 6 causas e um resultado. E também ler o texto de Bodhisattva Charyavatara. E o texto de Chandrakirti. E meditar nas linhas de Shantideva, engajando-se nos atos do Bodhisattva. Ele citou os 2 versos de Shantideva: se sinceramente não se escamba a própria felicidade com o sofrimento dos outros, não só não se alcança a budeidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará felicidade. O engajando, e você tem que estudar esse engajando-se nos atos do Bodhisattva, de Shantideva. E esse livro tem várias línguas. Esse texto é traduzido em vários idiomas. Ele disse que qualquer felicidade existente no mundo deriva do desejo que os outros sejam felizes, e qualquer sofrimento existente nesse mundo deriva do desejo de felicidade somente para si mesmo. E a maior causa do sofrimento é o autocentrismo e pensar sobre si mesmo e ter uma mente limitada. Se você tem uma preocupação, se preocupa com os outros, com o bem-estar dos outros, então você terá uma mente mais feliz. My question is, I know that I should... E você será aquele que ganha, que receberá os resultados dessa atitude positiva. Mean to me, what should I do, or what kind of practice should I do to ignore and then forgive and see them like brothers and sisters again? Thank you. Quando a pessoa atua de maneira negativa para comigo, me machuca, como devo praticar? Devo perdoar? Devo tratá-los como meus irmãos? Ou devo ignorar? Quando é dito no Shantideva, o inimigo que te machuca, e para o qual você teria raiva e ódio, se você pensa propriamente que ele se torna o objeto da sua compaixão, mesmo que ele tenha motivo de machucar você, mas do seu lado, você tem que ver esses inimigos como um meio para você praticar a compaixão, a bodhicitta. Essa é a última pergunta. Thank you for your teaching. Yeah, my question is how to give advice to help my son, 12 years old boy, to practice Buddhism, especially he lives in the Western countries, where around on other. Como devo aconselhar o meu filho a praticar budismo, principalmente porque ele vive no Ocidente? The parents in the world. Thank you. E isso pode ser de benefício a todos os pais do mundo. Meu filho, o filho dela tem 12 anos e vive no Ocidente. E como eu poderia, a pergunta era, como eu poderia ensinar meu filho de 12 anos que vive no Ocidente a praticar o Dharma? Isso também... A coisa importante é você compreender que
temos diferentes religiões. E a coisa mais importante é que você dê de presente a ele livros dos quais ele pode aprender. Os livros que eu escrevi, os meus livros também podem ser úteis para ele. Mas você não pode forçar o seu filho a seguir uma religião. Mas é importante que a criança, o filho, leia e entendam esses ensinamentos contidos nos livros. Então, não é bom e seria muito difícil forçar os seus filhos a seguirem uma religião. Essa é uma mandala de oferenda de agradecimento por ter recebido esses ensinamentos. O mandala de agradecimento. Para agradecer os ensinamentos. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Charanzig dancing Gyatso, please remain until samsara. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Charanzig Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled. A prece de longa vida, eles estão repetindo a prece de longa vida para sua santidade. Charanzig Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Charanzig Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the lands encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Charanzig Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Charanzig Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of Na terra circundada pelas montanhas nevadas, vós sois a fonte de toda beatitude e benefício. Ó poderoso Avalokitesvara Tezingyasu, que o vosso ser permaneça inabalável até o fim do samsara. Na terra circundada pelas montanhas nevadas, vós sois a fonte de toda beatitude e benefício. Ó poderoso Avalokitesvara Tezingyasu, que vosso ser permaneça inabalável até o fim do samsara. Na terra circundada pelas montanhas nevadas, vós sois a fonte de toda beatitude e benefício. Ó poderoso Avalokitesvara Tezingyasu, que vosso ser permaneça inabalável até o fim do samsara. Please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Charanzig Tenzin Gyatso,
Please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Chernzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. Please remain until samsara ends. Samsara ends. 딱 가래. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and In the good. land encircled by snow Chensik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. mountains, you are the source of